E aí, galerinha? No vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto que é muito discutido na comunidade de Naruto e que gera muitos erros quando analisado. Afinal, quem é mais forte? Jiraiya, um dos 3 Sanins lendários, discípulo de Sarutobi, mestre de Minato, sensei de Naruto, ou Uchiha Itachi, prodígio do clã Uchiha, prodígio da Vila da Folha e mestre em Genjutsu? Bom, antes de aprofundarmos nas habilidades de ambos os ninjas, precisamos esclarecer um erro que acontece e acaba gerando argumentos equivocados. Muitos dizem que Jiraiya é mais forte, pois no anime, precisamente no episódio 83, em uma conversa entre Itachi e Kisame, Itachi diz, abre aspas, se nós o enfrentássemos, nós dois seríamos mortos, um resultado muito desagradável, e ainda que existisse mais de nós, o resultado continuaria sendo o mesmo. Fecha aspas. Vamos acompanhar essa cena no anime. Se nós enfrentássemos, nós dois seríamos mortos. Um resultado muito desagradável. Ainda que existissem mais de nós, o resultado continuaria o mesmo. Ainda no mesmo diálogo, Kisame diz a Itachi, abre aspas, se nós os enfrentarmos, tanto o clã Uchiha como os 7 espadachins da névoa terão seus nomes arrastados pela lama, fecha aspas. E Itachi confirma, exato. Vamos acompanhar essa cena no anime. Se nós os enfrentarmos, então tanto o clã Uchiha como os 7 espadachins da névoa terão seus nomes arrastados pela lama. Exato. Mas o que muitos desconhecem é que essa frase só existe no anime. No mangá, essa frase nunca foi utilizada. Veja a cena no mangá. No diálogo entre os dois, Kisame diz a Itachi, abre aspas, você pode lutar onde e quando quiser, mas sei lá, não é a hora certa, fecha aspas. E então Itachi diz, abre aspas, encontrar aqueles dois e matar ele é um bom lugar para lutar, então eles não podem aumentar o número de pessoas que têm, fecha aspas. E o diálogo continua e Kisame diz, abre aspas, foi bom a gente ter encontrado ele no restaurante de lamen, mas ele está sendo protegido por um dos 3 ninjas lendários. Esse cara deve ser o número 1 da Folha, e é um dos 7 mais fortes, fecha aspas. E então Itachi diz, abre aspas, mas dizem que todo homem forte tem um ponto fraco, fecha aspas. Na versão em inglês, o diálogo é o mesmo que na versão em português. Na versão em espanhol, o diálogo traz até mais clareza do que na versão em inglês e português, trazendo mais sentido ao que foi conversado entre Itachi e Kisame. Na versão em espanhol, o diálogo se dá da seguinte forma. Kisame diz, foi bom tê-lo encontrado na loja de lamen, mas ele está sendo protegido por um dos 3 ninjas lendários, e esse tipo poderia ser um bom rival para o número 1 da Folha e um dos 7 mais fortes da névoa. Ou seja, o que aconteceu no anime foi um erro de adaptação. Esclarecido tudo isso, vamos analisar os atributos de ambos os ninjas. Analisando as notas no databook de ambos, percebemos alguns detalhes que podem nos ajudar a definir o vencedor deste confronto. Ambos possuem a mesma pontuação total, que é de 35.5, mas vamos analisar isoladamente seus atributos. Ninjutsu. Em Ninjutsu, percebemos que ambos têm pontuação máxima de 5.0, ou seja, ambos são exímios utilizadores de ninjutsu, contando com um vasto arsenal que vai desde técnicas de invocações, estilo fogo, estilo água, entre diversas outras. Taijutsu. Em Taijutsu, a pontuação de ambos é de 4.5, mostrando que o Taijutsu de ambos se equivale. Genjutsu. Em Genjutsu, está claro,
Itachi possui maior maestria nessa área, com nota de 5.0, enquanto Jiraiya possui apenas 3.0. Ou seja, de um lado, temos um dos maiores usuários de Genjutsu da obra, ao lado de Uchiha Shisui, e do outro lado, temos Jiraiya, que não é um bom usuário de Genjutsu, e o mesmo diz isso no mangá. Veja a cena no mangá, Jiraiya dizendo que não é um bom usuário de Genjutsu. Na batalha contra Pen, Fukasaku diz, abre aspas, bem, se Taijutsu e Ninjutsu não dão certo, tudo que você tem é o Genjutsu, fecha aspas. Jiraiya responde, abre aspas, nunca fui um grande usuário de Genjutsu, fecha aspas. Na continuação do diálogo, Fukasaku diz, abre aspas, se ele era o pupilo do Jiraiya, ele vai saber que ele não usa Genjutsu, fecha aspas. Inteligência. Nessa área, a disputa continua muito acirrada, com Uchiha Itachi levando uma leve vantagem sobre Jiraiya. Itachi possui uma nota máxima de 5.0 e Jiraiya tem uma pontuação muito próxima de 4.5. Ambos são exímios estrategistas. Força. Neste quesito, percebemos que Jiraiya leva vantagem, tendo uma nota de 4.5, enquanto Itachi possui apenas 3.5, ou seja, em questão de força, o grande Sannin lendário leva vantagem. Velocidade. Sobre velocidade, novamente o Uchiha Itachi leva uma pequena vantagem, com nota máxima de 5.0, enquanto Jiraiya possui apenas 4.5. Resistência. No quesito resistência, existe uma grande disparidade. O grande Sannin lendário possui uma grande resistência com nota máxima de 5.0, enquanto o Uchiha Itachi possui apenas 2.5, que é considerado uma resistência baixíssima. Nesta cena, após Itachi utilizar o Tsukuyomi e o Amaterasu, o mesmo diz a Kisame que precisa descansar. Vale ressaltar que essa resistência baixíssima se deve ao fato de sua doença. Selos manuais. Se tratando de selos manuais, Itachi leva vantagem em mais um quesito. Aqui o gênio do clã Uchiha tem nota máxima de 5.0, enquanto Jiraiya, um dos grandes Sannins lendários, tem nota de 4.5. Em questões de selos manuais, Itachi é um personagem fora da curva. Sua velocidade na execução do jutsu é tão rápida que usuários do Sharingan não conseguem acompanhar. Nesta cena, Kakashi diz, abre aspas, esse jutsu é incrivelmente rápido. Meus olhos não conseguem nem mesmo acompanhar, fecha aspas. Nesta mesma cena, enquanto Itachi faz uma técnica de elemento água, o mesmo ainda consegue fazer um Kagebunshin em uma velocidade assustadora e Kurenai diz, abre aspas, a velocidade do jutsu é incrivelmente rápida, fecha aspas. Em uma outra cena, na luta de Itachi e Sasuke, em uma trocação intensa de shurikens, Itachi consegue fazer um Kagebunshin e Sasuke diz, abre aspas, ele conseguiu fazer o selo para um Kagebunshin no meio da luta, fecha aspas. Após analisar todos esses atributos de forma isolada, montei uma tabela sobre quais atributos Jiraiya leva vantagem e quais atributos Itachi leva vantagem. Dos 8 atributos do databook de ambos, Jiraiya e Itachi têm notas iguais em 2 atributos, que são Ninjutsu e Taijutsu. Jiraiya leva vantagem em 2 dos 8 atributos, atributos esses que são Força e Resistência. Já Itachi tem vantagem em 4 dos 8 atributos analisados, e são eles Genjutsu, Inteligência, Velocidade e selos manuais. Bom, depois de fazer toda essa análise, o vencedor do confronto é Uchiha Itachi. Os motivos são os seguintes. Além de Itachi possuir vantagem em mais atributos, poucas são as técnicas do grande Sannin lendário que faria efeito em Itachi. As invocações teriam poucos efeitos diante do Amaterasu,
como foi visto quando Itachi destruiu as invocações de Nagato com o Amaterasu. Jutsus a longa distância teriam pouco efeito contra o Susanoo. Jiraiya na luta contra Pen disse, abre aspas, a chuva cabelos de espinhos é o meu ataque mais rápido que cobre um raio tão grande, fecha aspas. Jiraiya também diz, abre aspas, a única defesa dele era usar um escudo, e foi o que ele fez, fecha aspas. Ou seja, o escudo do Susanoo é uma defesa contra esse jutsu. Lutar corpo a corpo é complicado contra um usuário de Sharingan. Tio, em uma cena do mangá 257, diz, abre aspas, se for 1 contra 1, a única maneira é correr, fecha aspas. Jiraiya poderia usar a técnica que Gai desenvolveu, que consiste em lutar analisando os movimentos das pernas, técnica conhecida como reflexão. Porém, essa técnica tem 2 problemas. O primeiro e óbvio é que só Gai a domina, como foi dito por Asuma, abre aspas, bem esperto, mas só existe uma pessoa que pode fazer isso, você, fecha aspas. O segundo problema, e mais perigoso, é que lutar só olhando para os pés de Itachi é suicídio, pois uma das formas de perceber que Itachi usará o Amaterasu é vendo a pressão que Itachi faz nos olhos. Podemos observar isso quando Nagato alertou Naruto que Itachi usaria o Amaterasu, pois Itachi fez pressão no olho. Se você não olhar para os olhos de Itachi e focar apenas nas pernas, você pode ser atingido pelo Amaterasu, pois você não iria prever quando Itachi utilizaria a técnica, já que para prever, você precisa fazer contato visual. Ou seja, essa técnica só é útil com Sharingan normal. Isso faria com que Jiraiya precisasse olhar para Itachi, e é aí que está o grande fator que leva Itachi a essa vitória, o Genjutsu. Jiraiya não é um bom usuário de Genjutsu, e o mesmo poderia cair no Tsukuyomi e ter sua mente destruída com esse poderoso Genjutsu, tornando a vitória de Itachi certa. Mas muitos vão se questionar e indagar dizendo, os sapos podem tirar Jiraiya do Genjutsu Tsukuyomi. E a resposta para isso é não. Os sapos não podem tirar Jiraiya do Tsukuyomi, e as razões são essas. O Tsukuyomi, diferente de outros Genjutsu, tem efeito instantâneo, afetando completamente a percepção de tempo de quem foi atingido. Ou seja, quando os sapos percebessem que Jiraiya tinha caído no Tsukuyomi, sua mente já estaria destruída e Jiraiya morto. De forma clara, outros Genjutsus não afetam a percepção de tempo, e por isso, companheiros podem tirar seus parceiros do Genjutsu, sem danos letais. Já no Tsukuyomi, o tempo se torna relativo. 1 segundo pode equivaler a dias, e a pessoa que foi pega no Genjutsu tem sua mente destruída de forma instantânea. No mangá 142, Itachi diz, abre aspas, de qualquer jeito, esse Sharingan tem um jutsu especial. Meu jutsu Ilusão Tsukuyomi não pode ser derrotado. Fecha aspas. Logo após isso, Asuma diz, abre aspas, o que acabou de acontecer? Enquanto esse cara estava falando, você caiu. Fecha aspas. Dentro do Genjutsu, Itachi diz, abre aspas, todo o espaço, todo o tempo, todos os problemas, tudo está sob meu controle. Agora, por 72 horas, você vai ser esfaqueado por essas katanas. Fecha aspas. Ou seja, 3 dias no Genjutsu durou apenas 1 segundo no mundo real. Vou deixar isso ainda mais claro para vocês. No mangá 257, Tio diz, abre aspas, se for 2 contra 1, mesmo se alguém for pego em um Genjutsu, o outro poderá atacar por trás e desfazer o ataque. Mesmo se o ataque falhar, ele estará sem reação. Assim seu companheiro vai ser capaz de desfazer o Genjutsu. Fecha aspas. Então Kakashi responde, abre aspas, bem, se fosse qualquer outro Genjutsu, esse seria o caso. É um pouco mais complicado com esse cara. O Mangekyo Sharingan é um Donjutsu muito mais poderoso que o Sharingan normal. Se você for pego no seu Genjutsu, os efeitos serão instantâneos. Você não será nem capaz de desfazê-lo. Fecha aspas. Vou utilizar mais uma cena no mangá
para ficar ainda mais claro do porquê os sapos não podem tirar Jiraiya do Genjutsu Tsukuyomi. No mangá 559, em uma luta entre Itachi e Killer Bee, Itachi diz, abre aspas, não olhe diretamente em meus olhos, fecha aspas. Itachi coloca Killer Bee em um Genjutsu do Sharingan normal, e a Shibe, segundos depois, percebe e tira Killer Bee do Genjutsu. Logo em seguida, Itachi ativa o Mangekyo Sharingan, e Naruto diz, abre aspas, tome cuidado, Bee, se ele te pegar no Tsukuyomi ou com o Amaterasu, você já era, fecha aspas. Killer Bee, uma cena atrás, foi pego no Genjutsu do Itachi, e saiu ileso. Então por que Naruto manda ele tomar cuidado com o Tsukuyomi? Não, é que se Bee fosse pego no Tsukuyomi, o Hashibe não poderia tirar ele do Genjutsu, pois os efeitos são instantâneos, como Kakashi disse. Não haveria tempo para Hashibe notar que Bee caiu no Tsukuyomi, pois o mesmo já estaria morto. Ou seja, quando os sapos percebessem que Jiraiya tinha caído no Tsukuyomi, sua mente já estaria destruída e Jiraiya morto. Outro ponto importante é que Jiraiya não possui nenhum ninjutsu capaz de atravessar o espelho de Yata. Zetsu Negro, no mangá 393, diz, abre aspas, esse é outro item sobrenatural, é chamado espelho de Yata, um escudo que pode devolver qualquer ataque, fecha aspas. No databook, é dito que o espelho de Yata se adapta a qualquer tipo de ataque, seja material, espiritual, ninjutsu ou ataques físicos. Vou deixar a tradução em inglês para também ser comparada. Isso tornaria o arsenal de Jiraiya ainda mais limitado. O grande Sannin lendário possui apenas uma técnica que poderia surpreender e até mesmo derrotar Itachi, caso ele consiga finalizar a técnica. Porém, isso dependeria muito do cenário. Essa técnica é o Genjutsu dos sapos. Jiraiya precisaria se esconder em um ambiente com vários obstáculos, de forma a atrasar Itachi até o Genjutsu dos sapos se completar. Quando esse Genjutsu é feito, é entregue a localização do usuário. Então Itachi, sabendo a sua localização, o mesmo poderia utilizar o Amaterasu à distância para deter os sapos, ou até mesmo utilizar o Tsukuyomi para colocar um dos sapos em um Genjutsu. Vale lembrar que na Vila da Folha, quando os sapos foram colocar Pen no Genjutsu, o mesmo acabou matando um dos sapos, e com isso, a técnica se tornou ineficaz, já que precisava dos dois para ser feita. Ou seja, Jiraiya usaria todas suas cartas nesse jutsu, e dependeria do cenário, e ainda assim, nesse meio tempo, até o Genjutsu se completar, Itachi pode eliminar um dos sapos com o Tsukuyomi ou o Amaterasu. Sobre a questão de Itachi ter menos resistência que Jiraiya, esse é um ponto que não pode ser levado em consideração de forma isolada. Isso seria um fator importante, verdade, porém, apenas ter mais resistência não é a chave para a vitória. Hidan possuía mais resistência que Shikamaru, porém, foi Shikamaru quem venceu. Zabuza possuía mais resistência que Kakashi, porém, foi Kakashi quem venceu. Gaara possuía mais resistência que Kimimaro, mas se não fosse a doença de Kimimaro, o mesmo é que teria vencido. Kidomaru possuía mais resistência que Neji, mas foi Neji quem venceu. Resistência é importante, mas apenas resistência não leva à vitória. Ou seja, mesmo com menos resistência que Jiraiya, Itachi possui outros atributos que lhe dão mais vantagens, como velocidade, Genjutsu, inteligência, entre outros. Bom, pessoal, venho humildemente pedir que, se você gostou da análise, que se inscreva no canal, deixe a sua curtida e ative o sininho. Nossos vídeos vai ser sempre assim, fazendo uma análise profunda sobre o tema abordado, tendo como base o mangá e materiais oficiais como as novel. Conto com o apoio de vocês. O começo é sempre um desafio, mas com a ajuda de vocês, tudo dará certo. Aproveite e deixe nos comentários sua opinião. Para vocês, quem ganha essa batalha? Vou ler todos os comentários e responder a todos. Até o próximo vídeo e valeu!